Semeando a palavra de Deus. Nós nos encontramos, então, nesta vigília do Santo Natal. Temos duas santas missas a partir, então, na nossa vigília, a primeira missa. Temos também, então, esta vigília a partir da tarde, com o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 25 ou 18 a 25. E temos a segunda missa, a missa da noite, então a missa da vigília. É esta missa que nós vamos, então, meditar o Santo Evangelho, Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 14. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, a sua esposa, que estava grávida. Deu-se, então, o completar-se dos dias para o parto. E Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: "Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura." E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: "Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Então, como nós falávamos, a liturgia das duas primeiras missas de Natal celebra, sobretudo, o nascimento do Filho de Deus no tempo, sua entrada, então, no tempo. O Verbo se faz carne e vem habitar no meio de nós, para que nós, carne, nos façamos também linguagem de Deus. E assim, as duas liturgias tratam sobre o nascimento do infante. E a terceira missa realça sua geração no seio do Pai, que é a missa do dia do Natal. Quando nos fala João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deus como o Pai, o Verbo que existiu
desde sempre e que no princípio do tempo presidiu a obra da criação, na plenitude agora do tempo, se faz carne e vem, então, habitar no meio de nós. Mas, como nós estamos meditando o evangelho, então, da segunda missa, isto é, o evangelho da vigília do Natal, contemplamos, então, que manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens, assim apareceu a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Manifestou-se no humilde menino na manjedoura, que repousa ali e Maria o envolve com faixas. A Virgem Maria o acolheu no seio materno, engendrado pela graça e o poder e a sombra do Altíssimo, o Espírito do Senhor. É Ele o nosso Deus, Deus Emanuel, Deus conosco, Deus feito um de nós, para ensinar-nos a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver na expectativa da felicidade, na expectativa, então, de uma vida nova, trazida pelo Senhor. Esta vida que nos chama constantemente a buscar na esperança, na caridade, na fé, este, então, mundo novo, este novo de Deus que vai se fazendo. E assim, então, esta aparição é agora na carne, o Filho de Deus, engendrado no seio virginal, agora se manifesta a nós, fazendo-se esta criança. Criança, ninguém tem medo de criança. Criança é toda docilidade, criança é toda inocência, toda pureza. E assim agora, nós também esperamos a aparição gloriosa que virá, o grande Deus, justo juiz e Senhor. Eis então agora, com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo na carne, tomando a natureza humana em tudo igual a nós, exceto no pecado, eis o arco, então, da esperança estendido a toda a humanidade. Eis, então, este arco da esperança cristã estendido entre dois polos, não é? O Natal de Jesus, princípio de toda salvação, e a sua vinda no final dos tempos, a sua vinda gloriosa. E assim, no nascimento do Verbo, também se coloca na nossa vida agora, já o centro da redenção. É, a partir da encarnação do Verbo, já a redenção. E a meta orientadora de toda a nossa vida cristã é sermos remidos, salvos e viver na glória. Então, contemplando e adorando o nascimento do menino Jesus, vive o cristão, agora também não fechado, não é? Dentro de si, em realidades e esperanças terrenas, mas aberto para as esperanças eternas, na expectativa, sim, então, da vinda gloriosa, de encontrar-se um dia com o Senhor dos Senhores, o Salvador. Nosso Deus encarnou-se, se fez um, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado, para que nós, agora, nos elevemos, voltemos para
o nosso Deus. Criados à imagem e semelhança dele, depois do pecado, agora, nós, redimidos pelo Verbo que se fez carne, buscamos esta vida nova, eterna, em Jesus Cristo, Senhor nosso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Prepare-se para o Natal. Celebre a vigília. E também não esqueça, é preceito, sim, celebrar o dia do Natal. Então, nós celebramos a vigília e celebramos o dia. Isto é preceito. É assim que nos chama a Igreja a viver. Que nós possamos, então, colocar toda a nossa atenção a este mistério, já na encarnação, iniciada a nossa redenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.